Você já deve ter visto várias manchetes nos últimos meses sobre a alta dos aluguéis e que já vem se arrastando em alguns anos. Só no ano passado, 2023, o preço médio dos aluguéis no Brasil cresceu mais do que 3 vezes o IPCA. Mas será que essa tendência já passou e agora a gente vai ter uma queda? Ou existem fatores que vão manter ou quem sabe até acelerar essa alta nos aluguéis? Bora conferir essa análise nesse vídeo e vamos ver se você concorda com ela. Olá, eu sou Paulo Maragno, eu sou Head de Growth aqui da Parkside e hoje eu vou compartilhar com você um pouco da nossa análise sobre o porquê os aluguéis têm crescido tanto e o que a gente acredita que vai acontecer nos próximos anos. Bom, para começar, no ano passado o aluguel cresceu, em média, no Brasil, 16%, enquanto a inflação nesse mesmo período, o IPCA, o principal indicador, foi de 4,6%. Mas se a gente olha em alguns locais, como por exemplo Florianópolis, o preço médio dos aluguéis aqui cresceu mais de 28%. Ou seja, um aluguel que em janeiro custava R$ 2.000, fechou o ano em dezembro custando R$ 2.550. Parece uma loucura essa alta, mas mesmo assim tem diversas regiões aqui que você vai procurar e mesmo com essa alta de preços, se você não estiver pronto para fechar o aluguel naquele dia, você vai perder o imóvel e ter que procurar um outro. Mas por que isso está acontecendo e qual a tendência para os próximos meses e para os próximos anos? Bora descobrir. Mas antes, uma ressalva rápida para você não vir nos comentários aqui e me xingar falando: Ah, Paulo, mas isso aí é só Floripa, isso aí é só não sei aonde. calma, eu sei que o Brasil é um país de tamanho continental e existem fatores regionais que podem gerar uma inflação ou deflação nos preços dos aluguéis de forma pontual em alguns locais por aqui. Afinal, o mercado de imóveis aqui de Floripa é diferente do Oiapoque, do Chuí ou de uma capital aqui do lado como Curitiba. Porém, existem fatores macroeconômicos que afetam sim todas essas regiões e que fazem elas se comportarem de forma parecida, independentemente das suas peculiaridades locais. Bom, como qualquer sistema de precificação no nosso sistema financeiro econômico mundial, a gente sempre vai acabar falando da clássica lei da oferta e demanda. Ou seja, quanto menor for a oferta de algo e maior for a demanda por aquilo, maior os preços daquele ativo, daquilo que você está comercializando. E na parte de locações não é diferente. Então vamos analisar primeiro a parte da demanda. O que tem feito a demanda crescer e aumentar o valor dos aluguéis? O primeiro deles é uma tendência que as gerações cada vez mais jovens têm um sonho adiado que antes era comum as pessoas terem já nos seus 20 anos e hoje cada vez mais para frente, que é o famoso sonho da casa própria. As gerações mais novas, como os millennials, como eu, ou mais jovens, e os gerações Z, eles cada vez mais querem flexibilidade nas coisas, como por exemplo onde morar, querem priorizar serviços ao invés de bens próprios, querem poder viajar mais, querem poder ter filhos mais tarde ou até ter menos filhos e querem ter grandes responsabilidades mais tarde, como por exemplo o financiamento de um imóvel. Ou seja, todas essas tendências de consumo têm afastado eles cada vez mais de comprarem o seu imóvel próprio. E isso não é uma opinião minha, Paulo, são tendências de mercado global, de todas as formas de consumo, não só do mercado de imóveis, mas tudo que eles consomem, qualquer tipo de serviço, carros, bens de consumo, tudo tende a se comportar dessa forma. Bom, mas se as pessoas não estão mais comprando tanto seus imóveis próprios e não querem morar com os pais, elas vão depender, obviamente, da locação. É por isso que a procura por imóveis para locação tem aumentado muito nos últimos anos. Agora, é importante dizer, eu acredito que com o passar dos anos, essas pessoas passando aí da casa dos seus 35 anos, elas mudem um pouco sua ideia e comecem a procurar imóveis próprios para comprar, financiar e morar. Porém, se antes isso era comum acontecer nos 25 anos, agora tem passado para os seus 35. Ou seja, são 10 anos a mais que essa pessoa vai ser um público consumidor de aluguéis, o que antes era um período mais curto da sua vida. Certo, então a demanda está aumentando. E a oferta? Existem 3 fatores que têm feito a oferta ficar escassa ou que afetam ela diretamente nessa alta de demanda. O primeiro deles é o tempo de um imóvel. Então, muitas vezes, só para aprovar um projeto na prefeitura leva um ano. Então, o ciclo para você conseguir entregar um imóvel pronto no mercado é bastante longo. O segundo é a qualidade dos imóveis. Ou seja, às vezes você até tem imóveis disponíveis numa região, mas eles estão num estado de conservação tão ruim que a pessoa, como está locando, que é algo pronto para resolver aquele momento da vida dela agora, e ela não quer investir na reforma, na manutenção de um imóvel que ela vai locar, então ela acaba descartando aquele imóvel e considera só os novos ou em um estado de conservação adequado. E o terceiro ponto é que para você comprar um imóvel, você até abre mão de algumas coisas que você gostaria em troca de uma boa oferta, de um bom imóvel pensando no longo prazo. Então quando você quer alocar um imóvel, você quer ter algo que atenda às suas demandas de hoje.
ou seja, que tenha áreas comuns que atendem às demandas do público consumidor de hoje, que seja um imóvel numa boa localização que seja desejado no agora e não daqui a alguns anos, como é que vai estar a sua vida, e isso faz com que você tenha um nicho mais específico também de tipos de imóveis e localizações que você deseja. Isso pode ser às vezes um bairro ou uma cidade inteira, como por exemplo aqui em Florianópolis, que nos últimos 10 anos cresceu a população em praticamente 30%. Então teve uma procura muito grande e obviamente a oferta de imóveis não conseguiu acompanhar essa procura porque, como eu falei, os imóveis vão levar muito tempo para estarem prontos. Então agora que a gente viu que tem muita procura aqui pela cidade, que os imóveis estão sendo lançados cada vez mais, vão levar alguns anos até chegarem nessa demanda atual. Bom, então a tendência que eu vejo é que sim, isso deve se normalizar, os preços dos aluguéis, nos próximos anos. Mas, como isso leva alguns anos até a oferta chegar na demanda atual, ainda vamos ter um ciclo de alta nos aluguéis nos próximos anos. Além disso, com cada vez mais pessoas jovens entrando no mercado consumidor, buscando seu imóvel próprio, pessoas que hoje talvez tenham 14, 15 anos, mas que logo vão procurar o seu próprio imóvel para alocação, a gente vai ter cada vez mais um público consumidor de aluguéis entrando e dominando o mercado. Agora, será que a gente vai chegar num ponto então que as pessoas nunca mais vão querer ter o seu imóvel próprio e vão querer viver de locação a vida toda? Olha, como eu falei, eu acredito que a gente não vai chegar nesse ponto, mas não é difícil imaginar esse cenário. O que você acha? Se a gente comparar, por exemplo, com a questão do carro, há 10 anos era impensável a gente pensar que uma pessoa ia viver a vida toda sem carro, ia depender só de táxi ou de Uber. Hoje em dia, por exemplo, 30% da geração Z e dos millennials não tem carro e não pretende ter. Então já virou uma tendência de mercado que deve crescer ainda mais até chegar na metade desse público. Então será que os imóveis não vão seguir essa mesma tendência? Conta pra gente aqui nos comentários o que você acredita, se os imóveis vão nessa mesma linha ou vão seguir um outro caminho. E se você gostou desse vídeo também, dessa análise, não esquece de deixar o seu like aqui para esse vídeo, se inscrever no canal para receber as próximas novidades que a gente vai trazer aqui para vocês. E eu quero muito realmente ouvir qual que é a sua análise, se você concorda com o que a gente viu aqui ou não. Tá certo? Vejo você no próximo vídeo e obrigado por assistir a gente. Até lá!